Nessa aula, que é o módulo 2, nós vamos falar sobre o cenário atual de precificação na marcenaria. Com certeza, o cenário que eu vou colocar aqui, algum dos dois você faz. O primeiro deles é o famoso fator multiplicador. Atualmente, a maioria dos marceneiros utiliza o fator multiplicador. Você faz o levantamento de material com base na sua experiência, que foi adquirida ao longo do tempo, que sim, temos que respeitar, porque a experiência ela vale muito e muitas vezes você bate o olho no móvel, você já sabe a quantidade de consumo por ter feito várias vezes, às vezes um móvel similar, mas isso te prejudica em outros pontos, nós vamos passar aqui. Eu estava falando do fator multiplicador, né? Que é o modelo de precificação, que é o vezes 1 vezes 2, e às vezes você usa outro modelo quando você tem o valor do material, joga um custo de mão de obra sua em cima, mais o lucro. Tem esse caso também. Ambos ignoram o custo fixo, como o aluguel, a energia que você paga, todos os custos de despesas que você vai ter. Quando você ignora isso, você já está te tirando segurança de negociar com o seu cliente, porque afinal você não sabe exatamente quanto vai custar aquele móvel que você montou o orçamento. Você não considera os custos variáveis, como taxa de cartão, taxa financeira, comissões de vendedor ou qualquer imprevisto que você tenha, que é muito importante contabilizar em um orçamento. Sim, nós temos essa taxa que precisa ter, porque você sabe que nenhuma obra acontece exatamente como você planejou. Às vezes você mata uma chapa, atrasa um dia, tem um frete a mais, faltou uma ferragem, uma fita, você tem que ir e vir, às vezes 3, 4 vezes numa loja de ferragem. Isso custa combustível, custa tempo. Sabemos que esse modelo, ele traz praticidade. Sim, de fato traz. Você faz um orçamento mais rápido, só que isso não traz uma gestão para sua marcenaria, uma previsibilidade de caixa, um fluxo de caixa. Você vira apenas um marceneiro. E entenda que é importante que você seja um marceneiro e gestor, dono de marcenaria. São coisas diferentes. Nós estamos aqui agora para passar esse ponto. Dentro do exemplo que eu acabei de falar com vocês, nós temos esse exemplo aqui, que é um exemplo que você tem uma venda feita de R$5.000, um material que você fez um levantamento com base na sua experiência, uma mão de obra que você calculou quantos dias você vai gastar mais ou menos para fazer e o tanto de lucro que você quer. Você junta esse pacote e essa venda sairia por R$5.000. Ou você pega o material vezes 2 ou vezes 3, que isso vai ocasionar os problemas que eu mencionei. Você acredita, por exemplo, que vai ter R$2.250 de lucro, mas você não considerou os custos fixos, variáveis, as taxas de cartão. Na hora de negociar com o cliente, você deu um desconto de pagamento de 7% se for à vista. Mas com base em quê? Você não tinha todos os custos estratificados. Aí na hora que você for ver, você pagou para trabalhar. Você pagou para o cliente, te dá trabalho e você dá um móvel para ele. Então não faz sentido. Um cenário ideal que nós vamos passar aqui agora e nós vamos começar a trabalhar essa mentalidade, esse conceito, é o seguinte. E vou começar a falar aqui de algumas nomenclaturas, entendendo que você, no módulo anterior, já entendeu tudo isso. Se ficar com dúvida, dá pausa e volta lá. Ou vai no material de apoio que você imprimiu. Primeiro deles, custos financeiros com máquinas. Aqui, no caso, você precisa estar contabilizando também as taxas que nós vamos chamar de depreciação de máquinas, tá? E também a parte que você tem a mais, excedente. Quando você tem o seu loja de aluguel ali, seu custo fixo, você paga um valor de energia, mas produziu, você vai pagar mais porque você produziu mais. Tem a taxa de nota fiscal, recurso técnico, caso você tenha, que é a comissão que você paga para o arquiteto. Eric, eu não pago. Ótimo, então sua margem de contribuição vai ser maior, isso é ótimo. Montagem, Eric, eu que sou montador, não pago montagem por fora. Lindo, a margem de contribuição sua vai ser maior. Comissão, eu não pago vendedor. Ótimo, a taxa de contribuição sua vai ser maior. Custo da mercadoria vendida, CMV, não tem como você correr.
e não tem como fazer mágica. Isso é quase um commodity, tipo o posto de gasolina, aonde você compra, o seu concorrente compra, você vai conseguir uma margem ali baixíssima pagando à vista, uma negociação bem, vamos colocar assim, não vai ser o que vai fazer o seu negócio ter um grande diferencial. A importância da margem de contribuição e de ter tudo estratificado em um custo. Ela vai cobrir os custos fixos da sua marcenaria, como aluguel e folha, nós já falamos sobre isso. Você consegue reservar o valor para investimento em máquinas, investimento em curso, investimento em você, e você consegue, a partir dali, garantir o lucro da sua marcenaria. Beleza? Nós vamos passar aqui na prática esse exemplo. Vamos lá. Presta atenção. Imagina que nós vamos fazer uma venda de 10 mil reais. Eu estou chegando no cliente, como eu formei o preço, 10 mil reais, está aqui, eu já sei estratificar dos custos. E eu consigo olhar no olho dele para negociar. Por quê? De CMV, R$ 4.287 nesse caso, de comissões 401, de montagem 846, de RT 486, de nota e de maquininha de cartão. Não coloquei aqui, deletou, mas tinha que estar aqui. O grande ponto que eu quero abordar aqui é o exemplo na prática, caso você tenha ou caso você não tenha. Vamos passar o cenário que você não tem. Nesse exemplo aqui, uma venda de 5 mil reais, eu tenho um CMV de 36%, que representa os 5 mil, ou seja, 36% de 5 mil, uma comissão que eu pago para o meu vendedor, nota fiscal 8%, se você é MEI não tem nem esse valor, e margem de contribuição 51%. Entenda que não tem como você fazer mágica no preço. Eric, mas eu não pago nem comissão e eu não emito nota fiscal, porque eu sou MEI. Ótimo, então sua margem de contribuição é maior, o seu custo está embutido ali, dentro dos seus custos fixos. Se eu colocar muita taxa, vai atrapalhar o meu preço. Amigo, amiga, entende o seguinte, não tem como você fazer mágica. Se você está começando agora, obviamente seus custos fixos são menores, mas os seus variáveis vão ser maior. Então você tem que usufruir disso para que você tenha um preço competitivo, porque você montou sua empresa para dar lucro. Você só vai saber se ela deu lucro fazendo boas vendas no final de um período, quanto entrou, menos quanto saiu e quanto sobrou. É assim que vai funcionar. Você vai estar competindo com uma pessoa, caso você seja pequeno, com uma empresa que é grande. Ela tem os custos fixos altos, porém ela vende muito mais que você. E num projeto de guarda-roupas, que você passou orçamento de 6 mil reais e a empresa grande passou de 7.800, como você faz para saber até onde você pode chegar? Ah, Eric, por exemplo, né? Aqui não tem custo financeiro de máquina, só se você for ter feito à vista. Porque se você não fez e não contabilizou aqui, vai sair da sua margem de contribuição. Vai sair de algum lugar e você tem que ter esse conhecimento. Já aqui, numa parte mais estruturada, em um custo mais completo, você tem um CMV de 33%, uma comissão de 5%, uma montagem de 10%, RT, nota fiscal, custos financeiros e 23% de margem de contribuição. 23%, você vai pagar o custo fixo da sua marcenaria e aí o que sobrar vira lucro. Com 23%, não acredito que sobre ali por conta de padrão de estatística. É comum, saudável, que a sua margem de contribuição fique em torno ali de 30% a 40%. 40%, vai. Se ficar 50% é lindo. Quanto maior a margem de contribuição, melhor para você. Ah, Érica, eu poderia então colocar 15 mil reais e aumentar minha margem de contribuição. Tem um mercado que dita o preço. Então você tem que se posicionar. Saber a clareza de onde você quer chegar. Eu estou aqui, eu quero vender para lucrar 20%, 30%. Por isso que aquele fator multiplicador, quando você fala que está lucrando 2 mil reais ou 40%, 50%, isso não existe. A não ser que você trabalhe com móvel alto padrão, passou um preço que o cliente aceitou, você gerou valor de outra forma. Então é importante que você estruture o seu preço para que você tenha uma clareza maior de quanto o seu negócio está sendo rentável, quanto cada projeto trouxe de margem de contribuição para o seu negócio. Você vai conseguir, então, ter um controle financeiro melhor. Imagina só,
você fez 6 vendas no seu mês. Você sabe exatamente quanto teve de margem de contribuição de cada venda, exatamente quanto sobrou para você fazer um bolo para saber se deu lucro ou não dentro do seu fluxo de caixa. Isso é lindo. Você chega no seu cliente sabendo, pô, eu tenho 23% de margem de contribuição nesse pedido, certo? Aí você vai saber números ali. O cliente seu chega e fala assim, olha, eu quero eu quero R$700 de desconto para fechar com você. Você sabe que esses R$700 de desconto vai sair da margem de contribuição. É para você atingir um ponto de equilíbrio ou não? Ah, é para ficar empatado? Não faz sentido, então fecha. Se não fizer sentido, você barganha com o cliente. Olha, eu não consigo, eu consigo só dar 3, 4% de comissão. Realmente minha margem está muito apertada. Aí você vai ter que rever se você não tem que reduzir custo, se você, por exemplo, não tem que pagar menos comissão, não vai pagar RT. Mas a última coisa que você tem que fazer é não emitir nota fiscal. Porque eu já falei que a nota fiscal te dá uma bagagem, te faz seu nome no mercado, principalmente com bancos, para que você consiga empréstimos futuros. Então, na próxima aula nós vamos falar de ponto de equilíbrio, que é esse ponto que eu falei. Você agora entende da parte de estrutura de precificação, e aí, quando você vai negociar, olha para o seu mês, vê quanto que você tem que vender ainda para atingir o ponto de equilíbrio, vê o dia do mês que você está, quantos orçamentos você está fazendo no mês ainda, para saber, bom, faz sentido eu fazer essa venda para chegar no limite da margem, para atingir meu ponto de equilíbrio e não ficar no 0 a 0, né? E ficar no 0 a 0. Não pagar, não tirar dinheiro às vezes de um fundo de caixa da sua empresa ou do seu bolso para pagar as despesas do seu negócio.